JP, bom, falar desse jogo, né? Eu, assim, de novo, eu vou manter o que eu falei aqui no nosso pré-jogo e acho que é um pouco em cima disso. O jogo de hoje é aquele jogo que ele esfrega uma realidade na sua cara. Isso é ruim, isso é, assim, delicado, porque hoje o São Paulo perdeu com muita justiça. Com todas as justiças do mundo, o São Paulo perdeu. Isso é um fato, eu não discuto isso. Para mim isso é um fato. Está escancarado que o São Paulo perde com justiça. Mas eu vou na contramão da maioria que está falando que a escalação do Crespo foi horrorosa. Eu acho que a estratégia foi válida. O Campeonato Brasileiro do São Paulo, repito, não é contra o Flamengo do Maracanã. Então hoje o São Paulo entrou para se defender e com o time colocado em campo. 3 volantes, 3 zagueiros, você espera o quê? Esses caras vão se defender. Não conseguiram fazer isso. Os 9 em campo para defender não conseguiram fazer isso. André isolado, 9 para fazer uma defesa e o São Paulo não consegue se defender. O São Paulo vem com técnico novo, mal na tabela e, dentre outros fatores, sem Lucas Moura e Lucas Ferreira que podem trazer um escape. O Flamengo vem de um Mundial de Clubes, tem mais time, tem mais elenco e cara, jogava em casa. Então, assim, eu não consigo julgar de forma crua a estratégia que foi usada pelo Zubeldia. Mas hoje foi totalmente bizarro a forma que se portou o São Paulo em campo. Obviamente, quando você olha para um 2-0, você pensa, porra, já era para perder o jogo, era melhor ter perdido tomando de monte, mas tentando jogar. A estratégia deu errado. O pensamento inicial, para mim, não é condenável, mas a estratégia claramente deu errado. Eu vou me preocupar, JP, se os próximos jogos forem assim. Então pega o Bragantino lá e jogar assim, com medo, eu vou me preocupar. Hoje eu entendo que é leitura de contexto, mas é óbvio que esfrega uma realidade na nossa cara. O São Paulo Futebol Clube, no modelo associativo como vem tendo, com as dívidas que tem, nunca vai entrar contra o Flamengo no Maracanã com um time melhor. Nunca. Ganhou uma Copa do Brasil contra eles, é verdade. Com uma estratégia, com um time embalado, fase mata-mata. Mas a realidade do São Paulo é entrar assim no Maracanã, com essa postura. Hoje, de novo, parecia um time de sub-20 contra um time profissional. O São Paulo foi amassado pelo Flamengo. E é algo que a gente tem que ficar muito preocupado. Segue o campeonato para o São Paulo, precisa pontuar com urgência. O Crespo tentou fazer um jogo de menos riscos, não conseguiu. E a realidade bate na porta. É isso, nosso querido Gabriel Sá, muito obrigado pela parceria na transmissão de hoje. O Gabriel vai agora para a zona mista, primeiro também para a coletiva, né, do Hernan Crespo. Não sei se o São Paulo vai liberar algum jogador para falar hoje, mas o Hernan Crespo vai falar. Você vai acompanhar aqui também no pós-jogo do Arquibancada Tricolor com o Ricardo Senna, com o Léo Valerro. Eu vou me despedindo por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Vou entregar agora para o Ricardo Senna e o Léo Valerro também, para fazer todo esse pós-jogo, toda essa repercussão da reestreia do Hernan Crespo. Derrota do São Paulo, 2 para o Flamengo, 0 para o Tricolor. Vem aí, Ricardo Senna. JP, tinha falado que aqui não é o Ricardo Senna. Ricardo Senna estará daqui a pouco também para falar desse jogo do São Paulo, né? Mas essa jornada é maravilhosa. Se o jogo do São Paulo ficou muito aquém do maravilhoso, essa jornada é maravilhosa do Arquibancada Tricolor. 3 horas de pré-jogo, narração incrível do JP, comentários de Gabriel Sá e Ricardo Senna direto do Maracanã. Teremos muitas coisas para comentar sobre esse jogo, muitas coisas para pontuar. Gabriel Sá direto da zona mista também trazendo as principais informações desse pós-jogo quente entre São Paulo e Flamengo, mas de fato hoje o São Paulo não entrou em campo. Então antes até de passar a bola pro Ricardo Senna, eu vou aqui contextualizar um pouco do que eu achei desse jogo, né? Eu acho que a proposta do Crespo de entrar no 3-6-1, e eu digo 3-6-1 porque no momento ofensivo ele liberava um pouco mais o Oscar, né, para pisar um pouco mais na área junto ao André, mas no momento defensivo ele fazia uma linha de 6, né, com 3 volantes de contenção ali marcando bastante. A ideia até que foi interessante em sua essência, né, de realmente entrar com 3 volantes. Ele encaixou em alguns momentos o Pablo Maia numa marcação individual no Arrascaeta, isso funcionou até determinado momento do jogo, mas a proposta defensiva, quando você vai entrar defensivamente, não é não jogar o jogo. Você tem que entrar defensivamente, você tem que se defender, mas também quando você tiver a oportunidade de jogar. Eu acho que é muito cedo para primeiro avaliar o trabalho do Crespo até aqui, esses 16 dias
de trabalho dele com o elenco, tá? Porque esse jogo não vai ditar o que vai ser o São Paulo do Crespo. Foi uma escalação à parte, foi uma forma de entender o jogo à parte. Acho difícil dele repetir 3 zagueiros e 3 volantes no campeonato, a não ser contra o próprio Flamengo, né? A disparidade, eu concordei muito com o Gabriel Sá, a disparidade de elenco é gigantesca, a gente não tem nem como comparar, né? O Flamengo tem 3 jogadores, se você vê a lateral do Flamengo, saiu o Alexandro, entrou o Ayrton Lucas sai lesionado, entra o Varela, jogador de seleção uruguaia, um jogador de seleção brasileira e o Ayrton Lucas que vai e vem na seleção. Assim, é realmente complicado se a gente falar, mas eu acho que esse jogo foi uma leitura certa, na minha opinião, do Crespo, mas os jogadores não conseguiram assimilar e o São Paulo não conseguiu jogar. Você não pode se defender ao ponto de se abdicar do jogo, e foi isso que o São Paulo fez, né? Conseguiu ainda manter no primeiro tempo pelo menos o placar empatado, né? Entre aspas, por sorte, teve aquela bola na trave, o Rafael fazendo grandes defesas, mas de fato o São Paulo estava querendo esse gol estava acontecendo. Quando eu volto ao início do segundo tempo, os 10 primeiros minutos do São Paulo não são ruins. O São Paulo um pouco mais solto, você vê o Oscar um pouco mais chegando próximo à área, né, cadenciando um pouco mais o jogo, tentando distribuir, mas de fato não passou daquele lance do Cedric. O lance de mais perigo do São Paulo foi naquele chute do Cedric Soares, que ele tentou colocar a bola e saiu pelo canto direito do Rossi. Agora temos também Ricardo Senna aqui para falar, mas só para terminar, e depois a gente tem muita coisa para falar. Hoje ficou claro que alguns jogadores se mancolam, né, Ricardo Senna? Isso precisa ser falado, isso precisa ser conversado, porque vou falar só alguns, né? O Sabino muito mal, o André não dá para jogar de referência, a gente viu que não tem cacuete para isso, não consegue sustentar, enfim, é uma situação muito complicada. Mas até para a gente iniciar o pós-jogo, o que aconteceu, Senna, para o São Paulo perder esse jogo? E digo mais, foi inteligente de Hernan Crespo entrar com uma linha de 6 ali em determinado momento no meio campo para tentar conter? Porque a gente viu um São Paulo apático que não conseguia jogar, né? O Flamengo pressionando no bloco alto e o São Paulo simplesmente não conseguiu jogar. Léo, muitos fatores, né? O meu áudio vai dar uma piorada um pouco, porque eu estou no fone de ouvido aqui improvisado, e a gente ainda está com o barulho aí da torcida aqui no Maracanã, né? Mas foram muitos fatores, né? O São Paulo, desde o início do jogo, eu acho que assim, dentro das condições, a escalação não é ruim. Para você estudar o adversário, não ir de peito aberto, para cima e tal, eu acho que era dentro do que existia de possibilidades, não era ruim. Mas eu falei lá no pré-jogo, né? Eu falei assim, me preocupa o São Paulo não ter alguém junto com o André para fazer essa saída do ataque. Senão o São Paulo vai ficar defensivo o tempo inteiro. Então, talvez, num primeiro tempo, você estuda mais o adversário, vê qual é que é a postura do Flamengo e tal. Era natural que eles viessem para cima e tentassem se impor desde o início. E isso foi o que aconteceu. Tentaram e tal. Até um pouco mais da metade do primeiro tempo, não teve uma pressão tão grande no sentido de você falar, caramba, o São Paulo tomou um amasso. Teve sim posse de bola do Flamengo muito grande e tal, mas até então o Rafael não estava sendo tão exigido. Dos 30, 35 do primeiro tempo em diante, aí a coisa virou. O São Paulo ficou muito acuado, o Flamengo tinha subido a marcação, viu que estava muito cômodo para eles também, e o São Paulo não oferecia riscos. Então ficou fácil, ficou tranquilo para eles se sentirem à vontade de pressionar o São Paulo no campo de defesa. E aí o Rafael teve que trabalhar. Então a gente sobreviveu o primeiro tempo com 0-0. O que se esperava era que para o segundo tempo, talvez, o São Paulo pudesse vir com alguma modificação. E a gente falou aqui, duas principais. O meio de campo não estava pegando ninguém, não estava conseguindo ser combativo, então tinha algo de errado ali. E aí, no caso, foi o Marcos Antônio, que não estava tão bem. E na defesa, a gente tinha ali o melhor zagueiro numa posição invertida, jogando do lado direito, que é o Alan Franco, e do lado esquerdo o Sabino, que fez uma partida muito ruim. Então, dessa forma aí, é o que a gente falou. Chegou num ponto que um anulou o outro. O Sabino estava mal e o Alan Franco ficou ruim. E aí a defesa ficou muito desarrumada, muito desorganizada. E no meio de campo, o Marcos Antônio fez uma partida assim, ele não apareceu na partida de hoje, ele não jogou. Dessa forma, realmente ficou mais complicado.
o São Paulo chamou muito o Flamengo. Então, o que tinha até os 30 do primeiro tempo, que era um Flamengo com muita posse de bola, mas sem concluir muito a gol, dos 30 do primeiro tempo até a hora do gol, foi um massacre, porque aí o Flamengo martelou, o São Paulo deixou espaços, e aí acontece o que a gente sempre fala, o São Paulo toma o gol primeiro para depois reagir. Depois que tomou o gol, aí houve a alteração, que era lógica, né? Tirou-se o Marcos Antônio para colocar o Ferreirinha e ter uma válvula de escape ali, aí o São Paulo se portou melhor. Tudo bem, é como eu falei na hora, o Flamengo também já estava com o placar na mão, não ia se expor tanto a riscos, mas o São Paulo passou a ameaçar um pouquinho mais o Flamengo. Estava muito cômodo, era só o Flamengo batendo, e uma hora ou outra você tomaria um nocaute. E foi o que aconteceu. Aí numa outra desatenção, sai o segundo gol do Flamengo. Então assim, esse jogo de hoje, eu de novo vou falar aqui, os oportunistas vão falar, a culpa não era do Zubeldia. Claro que os oportunistas estavam ou vão esperar as derrotas do Crespo para falar isso, mas o Zubeldia tinha culpa sim, também, e o trabalho dele bateu no teto. Superem, página virada, acabou. Agora o trabalho é com o Hernan Crespo. Então não dá para você avaliar, pelo amor de Deus, gente, com uma semana de treinamento, falar ou cobrar algum resultado do trabalho do Crespo, pelo amor de Deus, não tem como. Acho que o Crespo poderia ter mexido antes do São Paulo tomar o gol, sim, mas não tem o menor cabimento pegar e usar essa justificativa. Ah, tá vendo? Vocês culpavam o Zubeldia e agora é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, é outra coisa que vai ainda se iniciar, Léo. Então eu acho que é um oportunismo barato fazer esse tipo de comentário, o que não justifica ou não passa um pano sobre a partida ruim que o São Paulo fez hoje. Mas tem vários contextos para a gente analisar aí. Fala aí, meus amigos, estamos de volta para mais um vídeo pós-jogo. Depois de um bom tempo, estamos aqui falando de pós-jogo do São Paulo e parece que foi ontem, né? O São Paulo não conseguindo jogar, perdendo o jogo. É difícil, e vai ser difícil aí essa retomada do Hernan Crespo no comando do São Paulo. Não vai ser fácil. A gente já esperava que seria um jogo difícil hoje contra o Flamengo, mas nem tanto também, né? O São Paulo acho que mais se preocupou em se defender do que atacar. Era um esquema que até comentamos no pré-jogo lá no canal Teclas Esportes, que era um esquema que você olhava e falava, pô, dá pra sair pro jogo, dá pra jogar. Só que o São Paulo não tinha, né? Não tinha força, não tinha vontade, não sei, né? De tentar atacar, não sei se era medo ou era receio, sei lá, não consegui entender muito não. Mas o que vamos comentar aqui hoje é referente ao jogo de hoje contra o Flamengo. Não vamos aqui falar do trabalho do Crespo porque o cara chegou agora, né? Então, críticas terão ao Crespo hoje? Vai ter, né? Infelizmente vai ter. Não queria, mas começo de trabalho, a crítica é referente à partida e ninguém vai estar pedindo a cabeça do cara, falando mal do cara e outras coisas mais. Mas é apontar o que vimos de errado no jogo, porque teve algumas coisas aí que me incomodaram um pouquinho, tá? Mas sobe o like aí para dar aquela força pra gente, é importante, essa inscrição também ajuda muito no nosso trabalho aqui no YouTube, tá, rapaziada? Infelizmente um resultado chato, né? Perder pro Flamengo hoje, eu não consigo falar que é normal, porque o São Paulo já teve momentos piores que conseguiu surpreender, venceu o Flamengo, mas a nossa realidade hoje tá muito diferente do Flamengo hoje em dia, né? O Flamengo, um puta time, ainda tem a estrela do moleque da base lá que entra e faz gol, assim foi também no Mundial, né? O Ian, né? Ian, jogador do Flamengo, muito bom de bola aí, o moleque, surpreendendo, metendo caixa todo jogo. Mas vamos falar do São Paulo, essa derrota de hoje. Hernan Crespo foi com um esquema de 3 zagueiros, mais ou menos 3 volantes, mas eram dos 3 volantes, 2 eram mais que poderiam sair mais pro jogo, né, cara? E o São Paulo não fez isso na partida, né? E nitidamente essa postura de só se defender e de não atacar, uma hora azeda, uma hora você vai tomar gol. E o Crespo ele poderia ter até feito uma alteração no intervalo, visto como que estava o desenho da partida contra o Flamengo. Ele voltou com o mesmo time, demorou para mexer e tomou o gol.
Então eu acho que, vendo o primeiro tempo, o Crespo ele poderia ter entendido que não estava legal e que ele poderia fazer diferente. E ter a ideia de ter talvez ali um entendimento de falar assim, cara, esse 0 a 0 aqui caiu do céu. Não era para ser 0 a 0. Para quem assistiu o primeiro tempo do jogo, o Rafael salvou o primeiro tempo, salvou. Pegou tudo que tinha de possível no primeiro tempo, ele pegou. Então o Crespo, vendo tudo que aconteceu no primeiro tempo, ele poderia ser um pouco mais ousado para o segundo tempo. Isso que me incomodou um pouquinho hoje, tá? Porque se você volta com a mesma proposta, cara, você vai tomar gol. Eu até comentei isso na live do intervalo, pessoal nos grupos aí comentando também. Cara, era nítido que o São Paulo ia tomar gol pro Flamengo. Se você fica só se defendendo, uma hora vai azedar, mano. E o São Paulo não tinha ataque hoje, era só André Silva. O Oscar morto em campo, cara. E Crespo, tomara que você tenha entendido na sua estreia hoje, sua reestreia pelo São Paulo, que o Sabino não é jogador para ser titular. Olha que partida desastrosa do Sabino, gente. O que foi isso, cara? Então, Crespo, o Sabino, ele tá no São Paulo hoje, mas ele não é para ser titular. Ele é um cara para tapar buraco. Ele é um reserva. Para entrar em algum momento assim de necessidade ao extremo e não começar o jogo como titular. Então tomara que isso, o jogo de hoje, o Crespo tenha aprendido. Não é porque tem uma boa saída de bola que ele vai ser bom no resto, Crespo, entendeu? Então tomara que você tenha aprendido com isso aí, porque Sabino não dá, na boa, mano. Sabino não dá para ser titular, não dá. E Oscar, vamos ter um pouco mais de vida, né, mano? Vamos ter um pouco mais de sangue, Oscar. Você ganha 3 pau no São Paulo, mano. Galera, teve uma falta no final do segundo tempo que ele poderia chutar no gol, talvez. Arrisca o chute no gol, mano. O cara prefere cruzar lá pra Arboleda impedimento. Pô, os caras não têm coragem de chutar no gol, cara. É inacreditável, né? Rapaziada, vamos aqui para os dados da partida aqui rapidinho. Colocando o Flash Score na tela para vocês. É aplicativo sensacional, gratuito. Vou deixar o link disponível para você baixar aqui na descrição do vídeo, tá? Aqui como que estavam as formações das equipes, né? O São Paulo só com o André Silva lá na frente. Às vezes no início dava uma sensação que era o Oscar e o André Silva, mas passou muito longe disso, né? O Oscar foi mais um jogador ali no meio, recuado, do que atacante, né? Então faltou até o próprio Oscar chamar jogo, tentar jogar um pouquinho mais, né? Números do jogo aqui, ó, para vocês, né? O Flamengo deitou contra o São Paulo. Posse de bola 60% contra 40% do São Paulo. O Flamengo, mesmo fazendo o primeiro gol ali, ainda dominou o jogo. O São Paulo, assim que você toma o gol, a ideia é você que sofreu o gol, é tentar jogar. É você tentar incomodar um pouco o adversário. E nem isso o São Paulo fez. Nem isso. O Crespo fez algumas alterações, entrou Bobadilha no segundo tempo. Cara, na boa, o Bobadilha pra mim, ele é jogador talvez para começar jogo. Ou você tá ganhando uma partida e tem que substituir um jogador do meio de campo ali porque cansou, porque tomou cartão. Mas Bobadilha não tem perfil para entrar e virar jogo e empatar jogo, mano. Com todo respeito ao jogador. O Bobadilha não é esse cara, não é esse cara. Então tá aqui, ó, escanteios, total de 5 escanteios, né? O São Paulo pro Flamengo, né? E um pro São Paulo apenas, para você ver que o time quase não chegou no ataque do Flamengo, um escanteio apenas. Finalizações no alvo, nenhuma do São Paulo. O São Paulo não chutou uma bola no gol, gente. Não chutou uma bola no gol. O Flamengo amassou com 17 chutes e o São Paulo com 5, né? E nenhuma no gol. Inacreditável. Inacreditável. O Flamengo ia com 415 passes e o São Paulo com 281 passes. Olha só, cara. Então tá aqui, ó, Flash Score, estatísticas da partida, de jogadores, tem tudo para vocês. Luiz Araújo, o melhor da partida, fez um golaço, né? Segundo o Flash Score aqui, melhor em campo com uma nota 8.3. Fez um golaço, cara. Fez um golaço. O do São Paulo aqui, o melhorzinho ainda foi o Rafael, com uma nota 6.7.
Tem tudo aqui no Flash Score. Rapaziada, infelizmente aí o Crespo vai ter muito trabalho pela frente. Vai ter aí dias para tentar arrumar esse time contra o RB Bragantino. A expectativa é do Lucas voltar para esse jogo. Tem também a volta do Luciano. Aparentemente serão titulares, né, no Crespo aí, com o Crespo quando estiverem bem, todos aí à disposição. O esquema de hoje que o Crespo montou, a princípio foi um esquema específico para o jogo de hoje, tá? Espero muito que esse esquema não seja uma escalação uma formação que ele tem como ideal no São Paulo. Espero eu que não seja isso. Se ele tiver a ideia que foi essa escalação somente para o jogo de hoje, eu até entendo ele. No pré-jogo explicamos um pouco a escalação, a ideia, mas e comentamos isso. Eu não esperava que o São Paulo iria ficar muito atrás, porque se ficasse atrás, iria perder o jogo. E foi o que eu falei no pré-jogo. Então, a formação de hoje foi mais para se defender mesmo. E não para tentar sair um pouco, apertar mais a saída de bola, subir as linhas. O São Paulo não fez isso, cara. No início do jogo deu uma sensação de que iria fazer isso. A gente viu o Oscar apertando lá em cima, o André Silva também, né? O Marcos Antônio subindo ali um pouco a linha junto com o Alisson do outro lado. E depois acabou, né? O São Paulo ficou só atrás, só se defendendo. O Rafael fez defesas, era para ser pior. E o São Paulo teve sorte de não ter tomado uma goleada para o Flamengo hoje. Então, galera, as mudanças do Crespo aqui também, igual eu falei, cara, você perdendo o jogo, não precisa colocar bobadilha. Você tá perdendo, cara, coloca mais um na frente. Coloca o Luca. O Cedric já tava morrendo. Coloca o Cedric pra jogar, mano. Aliás, o Luca. Coloca o Luca pra jogar no lugar do Cedric. Daí tem o Ferreirinha, que também não entrou muito bem no jogo, sumido também, jogou nada o Ferreirinha também. Oscar não jogou nada, Sabino Manhaca. André Silva, a bola nem chegou nele também. Tem isso também, porque o São Paulo não tinha criação, mano. Era um meio de campo que você poderia até imaginar, pô, vai criar hoje. Tendo Alisson, né? Tendo Marcos Antônio e Oscar, vai criar. Não, nem isso. Então, cara, me incomodou bastante essa postura do São Paulo. Eu esperava um time um pouco mais agressivo contra o Flamengo. E tomara que seja isso. Tomara que essa escalação foi somente para hoje. Principalmente Sabino, Crespo, como titular, porque não dá, tenebroso. Olha a entregada que ele deu, a bola no pé do jogador do Flamengo. Olha a entregada, mano. O gol do Luiz Araújo, na minha visão, um golaço, tá? O Rafael fez o que pôde fazer no jogo hoje, mas aquela bola do Luiz Araújo não era impossível, mas era difícil de pegar. Então não tem como criticar o Rafael. Já no segundo gol, né? Geralmente eles espalmam umas bolas para frente assim, né? Talvez ele poderia espalmar diferente, né? Um pouco mais pro lado, talvez. Mas a espalmada para frente ali sempre é perigosa, né, cara? E o Alan Franco não conseguiu tirar ali, mas nem foi culpa dele também. Para mim foi um pouco mais de falha do Rafael, tá? Mas 2 chutes do Luiz Araújo, né? Cria da base do São Paulo. Mas, cara, o trabalho aí do Crespo vai ser difícil. A gente falava isso para vocês. Eu espero que melhore. A sensação que eu tenho é que vai melhorar. Comparando o que era antes, vai melhorar. Essa é a visão que a gente tem. A gente espera que isso aconteça. E hoje o São Paulo enfrentou o Flamengo, líder do campeonato. O Flamengo vem voando. Que foi eliminado no caso do Mundial de Clubes, né? Mas vinha jogando até esses dias. Então o Flamengo tá no pique, né, mano? Tá tendo jogo oficial jogando, partida grande, partida difícil. O São Paulo só teve jogo treino com o Sub-20 também, tem essa questão. Mas tem alguns jogadores que precisam se coçar, principalmente o senhor Oscar. O senhor Oscar precisa se coçar, e eu falo pra vocês, se o Oscar não começar a jogar bola, o torcedor vai cair matando em cima dele. E vai relembrar o passado, né? Vai relembrar que ele foi Judas lá atrás, que foi lá pro Inter. O pessoal vai pegar no pé. Então, até pro bem do Oscar, que ele comece a ganhar vida. Porque não tá jogando absolutamente nada, não chama responsabilidade. Era o jogador mais diferente hoje do time do São Paulo, que a gente esperava algo de diferente, ele não fez. Não fez. Por mais que o jogo era diferente, ele tinha que fazer alguma coisa, mano. Chamar a responsa, e não jogou nada. Não jogou nada.
Mas é isso aí, galera. É começo de trabalho do Crespo. Infelizmente, ele não teve sorte de pegar uma sequência fácil. Já vai ter RB Bragantino, depois tem Corinthians. Começou com o Flamengo, jogo fora de casa. Então, a vida dele também, né, nesse início, não vai ser tão fácil, não. Mas os jogadores precisam se ajudar. Principalmente o senhor Oscar, que ganha muita grana no São Paulo para não fazer nada. Esse é o pós-jogo aí, rapaziada. Nem vou estender muito não, tá? Tamo junto aí, um abraço e até a próxima. Valeu!